Olá, bom dia, com a graça do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Reginaldo Santos e você está aqui no nosso canal Devocional Diário. Bom dia a todos vocês que sempre estão conosco. Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda. E você que já virou rotina, na sua vida, o canal Devocional Diário, como sempre, uma palavra de Deus para o teu coração. Nós estamos aqui nessa série, Sabedoria para Conquistar. Sabedoria para conquistar. E hoje eu quero falar um tema bem interessante. O tema é o seguinte: os segredos da sabedoria de Deus. Os segredos da sabedoria de Deus. Quais são esses segredos? A gente vai já ver. Fica aqui comigo. Antes disso, vamos ler o texto, Salmo 111, versículo 10. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. Olha só. O seu louvor permanece para sempre. Glória a Deus, Você tá vendo aí? O primeiro segredo aí, olha só. Temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Bom, gente, mas eu tenho 4 chaves de Deus hoje aqui para você. Como você pode realmente crescer em sabedoria? Quais são esses segredos? Bom, antes de eu deixar aqui as 4 chaves, certo? Para você realmente crescer em sabedoria, deixa eu te falar uma coisa. A grande realidade de tudo que eu vou falar aqui são coisas que você já sabe, Porque quando a gente fala segredos, a pessoa fica: quais são esses segredos? Quais são esses segredos? Certo? Não, calma. Tudo que eu vou falar para você são coisas que você já sabe. Então eu só vou reforçar alguns pontos que você precisa fortalecer na sua vida, certo? São pontos que, com certeza, em algum momento na sua vida, você já fez, certo? A aplicação desses pontos. Mas você precisa fortalecer eles para que você possa crescer em sabedoria. Então essa que é a grande realidade, certo? São muitas coisas que eu vou falar aqui que você já sabe, certo? Para você crescer em sabedoria. Então a primeira chave que eu vou deixar aqui, qual é o primeiro segredo, pastor? O primeiro segredo é uma pergunta. Eu vou deixar aqui como uma pergunta para você. A pergunta é o seguinte: qual a profundidade do seu conhecimento em relação à sabedoria de Deus? Qual a profundidade do seu conhecimento com relação à sabedoria de Deus na sua vida, Então, como é que eu posso desenvolver isso? Qual é a profundidade que eu tenho, E aí você tem que parar para analisar qual é a profundidade que eu tenho. Onde que eu posso buscar a sabedoria de Deus? Onde que eu posso buscar? Bom, você pode buscar na palavra dele, A palavra de Deus já é a sabedoria de Deus. A palavra de Deus já é o conhecimento de Deus. A palavra de Deus já é a expressão da vontade de Deus. Tanto que tem um texto lá no livro de Provérbios que fala assim, que a gente tem que buscar a sabedoria como se busca o ouro e a prata. Olha só, gente, A gente tem que buscar. Tiago fala que a gente tem que pedir, certo? Então, são coisas que nós precisamos se aprofundar. E quando a gente fala de profundidade, de conhecimento em relação à sabedoria de Deus, nós estamos falando de leitura, nós estamos falando de meditação, nós estamos falando de vida diária, rotina diária com Deus, certo? Estamos falando de devocional, estamos falando de momento de oração. É isso que é a grande questão. Qual é a profundidade do seu conhecimento, em relação à sabedoria de Deus? Porque a sabedoria de Deus, tem muita gente assim que acha assim que é algo que podemos dizer assim, que é impossível de receber. Não, não é impossível. Jamais, certo? A sabedoria de Deus é o conhecimento, é a profundidade que você tem em relação à sua palavra, certo? E o que tem na sua palavra? Valores, princípios, fundamentos, leis, são coisas que você, a partir do momento que você se aprofunda na revelação de Deus, que é a sua palavra, você vai crescer em quê? Sabedoria, exatamente, sabedoria. A sabedoria de Deus você encontra na sua palavra. A palavra de Deus é a sabedoria de Deus, certo? A segunda chave que eu quero deixar aqui para a sua vida, certo? Então, primeiro, vamos lá, não se esqueça, Qual é a profundidade que você tem? Bom, segundo lugar, segunda chave, autoanálise. Autoanálise, isso aqui é tudo, Isso aqui é tudo.
ou seja, a aplicação na vida, certo? Você para, analisa e vê. O conhecimento que eu tenho em relação a essa situação que eu estou passando, em relação a esse momento que eu estou vivendo, certo? Aí você tem um conhecimento da palavra. O que você vai fazer? Autoanálise. Certo? Eu vou parar, eu vou analisar e eu vou aplicar conforme os princípios da palavra de Deus na minha vida. E é isso que vai fazer a diferença na sua vida, certo? Por quê? Porque você vai crescer através da aplicação na sua vida pelo conhecimento da sabedoria de Deus, que é a palavra de Deus. Então a grande questão, eu sempre falo isso, né? Eu sempre falo isso, porque isso é uma verdade. Qual é a grande questão, certo, do ser humano muitas vezes? Não é uma questão de falta de conhecimento. Muitas vezes você pode até ser, né? Porque não se aprofunda e a pessoa, se ela não tem a profundidade, então ela não tem um conhecimento. Mas muitas vezes, certo, eu tenho certeza que boa parte não é essa falta de conhecimento em relação aos princípios e valores de Deus. A questão é a aplicação na vida. A aplicação. Foi o próprio Jesus que deu um exemplo sobre isso, né? Ele fala que aquele que ouve as suas palavras, olha só, ouve a palavra e não pratica, ou seja, a pessoa já tem um conhecimento. E, na verdade, a sabedoria já está ali. Ele ouviu, mas não colocou em prática. Aí ele fala que é semelhante, olha só, a uma pessoa que construiu a sua casa sobre areia, ou seja, sem fundamento, sem alicerce, né? Porque o que vai alicerçar a tua vida, o que vai realmente te trazer crescimento em sabedoria é a prática, certo? É a fundamentação. Aí ele diz que aquele que ouve e não pratica, ou seja, não aplica, vai construir sobre areia, ou seja, sobre superfície que é rasa. E o que é que aconteceu? A Bíblia diz, ali fala, né, que os rios se levantaram, os ventos também bateram forte contra a casa e ela veio ao chão. Por que ela veio ao chão? Porque não tinha a aplicação, não tinha a prática. Ou seja, tudo que ouviu, tudo que conheceu não aplicou. Aí ele diz, porém, todavia, aquele que ouve e pratica, olha só, é semelhante àquele que construiu a sua casa sobre a rocha, ou seja, sólido, né? Um lugar firme, né? E aí o que ele fala? Soprou os ventos, os rios se levantaram, bateram contra a casa, mas ela não caiu. Então veja, gente, olha só a diferença de alguém que ouve e pratica, certo? Ele é edificado sobre uma rocha. Ou seja, o que significa isso? Sabedoria de Deus aplicada na vida. Então veja, qual é o segredo? O segredo é a aplicação. Então, hoje eu vou te deixar aqui um grande desafio, certo? Justamente na terceira chave, exatamente, tá bom? Vou te deixar aqui um grande desafio, certo? Esse devocional aqui não vai ser só chaves para você ter conhecimento, certo? Ter uma direção. Vamos trabalhar hoje como também uma aplicação. E a aplicação é exatamente a terceira chave que eu vou deixar aqui para você. Qual é a terceira chave? O que eu posso fazer hoje para começar a crescer em sabedoria? O que eu posso fazer hoje? O que eu posso fazer, certo? Hoje, para começar a crescer em sabedoria, certo? Porque não adianta a gente ficar só no campo da vontade, certo? Só no campo do querer. Tem que começar a fazer, certo? Eu quero que você analise hoje, certo? O que eu posso fazer agora? Porque isso também é um grande segredo. O grande segredo de ter atitude em relação a esse crescimento. O crescimento vem através de atitudes concretas, né? É sair dessa zona de acomodação, é sair do que nós chamamos de procrastinação, certo? É sair desse campo da teoria. Eu quero sabedoria, mas o que eu estou fazendo para alcançar sabedoria? Aonde eu estou me aprofundando em sabedoria? Eu estou aplicando o que eu já sei? Você está entendendo? O que eu posso fazer hoje para começar a crescer em sabedoria? Será que tem coisas que eu preciso aplicar na minha vida e eu não estou aplicando? Será que eu tenho que ler mais, eu tenho que meditar mais, certo? O que eu preciso fazer hoje? E quando eu estou falando, eu tenho certeza que você já sabe que tem coisas que você precisa colocar em prática na sua vida. E isso é crescer em sabedoria. Qual é o grande segredo aqui? É fazer o que
posso fazer, certo? Para melhorar, para crescer a partir de hoje, a partir de agora, certo? Porque esse que é o grande problema do ser humano, né? Amanhã eu começo. Semana que vem eu vou cortar isso da minha vida, eu vou ajustar isso aqui. Esse que é o grande problema, certo? Porque o tempo vai passando e as coisas não andam, as coisas não acontecem, certo? Para começar a crescer, você tem que começar a partir de decisões importantes na sua vida. Por isso, decida começar a crescer hoje, em sabedoria de Deus. Eu tenho a última chave, mas antes de eu deixar aqui a última chave, eu peço para você, faz o seguinte, escreva aqui nos comentários, escreva assim: Senhor, eu preciso de sabedoria. Escreva assim: Senhor, eu preciso de sabedoria. Em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, a última chave que eu quero deixar, o último segredo é o seguinte. Analisa comigo. Vamos lá, para me fechar com você. Qual tem sido o meu inimigo que impede o meu crescimento? Qual tem sido o meu inimigo que impede o meu crescimento? Sabe? Precisa ser realista, né? Preciso fazer essa autoanálise. O que está impedindo o meu crescimento? Eu preciso eliminar isso da minha vida. Eu preciso dar um basta nisso. Você está entendendo? Segredos para crescer em sabedoria. A grande realidade é que você já sabe muitas coisas. E aquilo que você sabe, você precisa aplicar. E aquilo que você precisa retirar da sua vida, você precisa ter coragem para romper. Porque para crescer em sabedoria, vai mexer com a sua vida, com a sua estrutura e com renúncia diária na sua vida. Crescer em sabedoria é renunciar a muitas coisas, inclusive inimigos que impedem o teu crescimento. O que está impedindo? Pare, analise e veja o que está impedindo do meu crescimento espiritual, da minha sabedoria, de Deus na minha vida. O que está impedindo? Qual é o inimigo? Lute contra ele. Vença ele. Não permita que ele seja maior do que o teu Deus. Porque o teu Deus é maior do que tudo que impede você de crescer em sabedoria. Mas para isso, é preciso você querer. É preciso você estar disposto em realmente vencê-lo. Em nome do Senhor Jesus. Certo? Essa é a porção do dia. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Vamos orar a oração do Pai Nosso. Ore com o pastor. Ore assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e para sempre. Senhor, eu te apresento cada vida que está aqui comigo, Senhor, que mais uma vez recebeu uma porção da tua palavra. Que o teu Espírito Santo continue falando neste coração, Senhor. Ah, meu Deus, segredos, a grande realidade que são coisas que nós sabemos, que precisamos apenas colocar em prática, vencer, para que possamos crescer, Senhor, em sabedoria de Deus na nossa vida. Assim eu abençoo a tua casa, a tua vida, a tua família, a tua empresa, os teus negócios, a tua vida espiritual, profissional, sentimental. Que a mão de Deus esteja na tua vida, hoje e sempre. Amém, amém e graças a Deus, graças a Deus. Olha, à tarde eu estou de volta aqui online no nosso chat, certo? Ao vivo às 18 horas para a oração da fé. Vem orar com o pastor. Eu tenho o prazer de orar junto com você e por você, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.